Olá pessoal, então vamos de dicas de desenho. E neste vídeo eu vou ensinar algumas dicas bem simples, na verdade são 6 dicas sobre como desenhar uma paisagem, utilizando algumas técnicas simples, tá? Então vamos lá de dicas para você melhorar no desenho. A primeira delas é: escolha temas simples, tá? Para você experimentar e treinar o lápis. Por que temas simples? Porque muitas vezes quando a gente escolhe temas um pouco mais complicados e a gente não consegue executar eles, né, desenhar do jeitinho que a gente queria, obter o resultado que a gente imaginava na mente, a gente desanima. E aí a gente começa a ficar um pouco travado para tentar novos desenhos. Então, neste simples desenho aí, olha o que eu fiz neste primeiro. Tem uma linha lá no fundo do horizonte, né? Lá no fundo, e no primeiro plano tem só uma linha um pouquinho inclinada que é a de um campo, um mato, né? Uma região de vegetação ali. E ao fundo eu marquei algumas nuvens, mas é simplesmente estes elementos. Então você trabalha ali um pouquinho a luz e sombra, acentua. Isso é para soltar o teu traço, para você experimentar mais desenhos, tá bom? Não é para fazer uma obra de arte, mas é só para você treinar. A dica 2. Você usa este primeiro exemplo e faz mais variações deste mesmo tema, quer dizer, um céu, um campo e um caminho. E você vai alterando o formato deste caminho. Vejam ali que na linha do horizonte ele está mais juntinho, né? Menor, e em primeiro plano está bem largo. Então isso vai criando aquela sensação de distanciamento. E eu vou marcando ali uma vegetaçãozinha na lateral, que vai ficando menorzinha conforme vai indo até o final. Eu vou criando variações. A dica 3. A luz e as sombras corretas fazem toda a diferença. Como assim? Se você não sombreia corretamente a tua paisagem, se você coloca sombras muito irregulares, não direciona da onde está vindo a luz da tua cena, da paisagem, ela acaba não tendo muita harmonia, não é uma paisagem forte, não tem uma expressão muito, né? Às vezes você não consegue um efeito mais realista, ou mais bonito, se você não coloca sombras e luz nos locais certos. Então, como vocês podem ver ali, eu dei uma variada no caminho, no formato, continuo com a dica de variação, só que agora eu acentuo mais as sombras ali, ó, na lateral, tá vendo? E isso começa a dar um pouco mais de realismo para a cena, né? Cria um pouco mais de dramaticidade, mais interessante para olhar. Lembrando que eu tô fazendo rapidinho, porque é só um exercício simples. Você pode até, né, mergulhar um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais, né? A quarta dica é você comparar o efeito visual de linhas curvas com linhas retas. Então, no desenho 1, 2 e 3, eu fiz linhas mais curvas, né? E agora neste 4 eu coloquei as linhas retas, como se fosse uma grande estrada reta que eu estou no meio dela, estou olhando lá em direção ao horizonte. Para que eu faço esse exemplo? Porque eu comparo com os demais exemplos que eu fiz acima, para ver qual tem um efeito visual mais bonito, como é que fica melhor a colocação, né? Onde que eu coloco outros elementos nessa paisagem. Então, tudo isso é um exercício antes de você fazer um desenho maior. Uma tela, uma paisagem mais elaborada, tá bom? Esses exercícios é para soltar o traço e também para você testar a paisagem antes de fazer um desenho maior. Você também pode colocar, aí eu tô colocando algumas nuvens, né, que faltou lá em cima, mas não tem necessidade se não quiser. Lembrando que não precisa se aprofundar tanto, é mais para testar os traços. Nesta linha reta, eu posso colocar uma outra linha no meio,
como se fosse aqueles caminhos de roça assim, né? Que cresce aquele matinho no meio e ele vai sumindo até chegar na linha do horizonte. É importante você testar os desenhos e fazer isso numa escala pequena ajuda muito, porque é um desenho rápido, não cansa, né? E você consegue experimentar melhor como é que fica o efeito visual. Na dica 5 você vai usar as mesmas linhas, mas vai trocar o tema. Como assim? Que nem no primeiro lá, eu fiz um capinzinho, né, e uma estrada. Eu posso fazer o mesmo estilo agora aqui. Posso alterar um pouquinho, deixei um pouco mais inclinado. Só que ao invés de eu fazer uma estrada, eu coloco outros elementos nesta parte em primeiro plano ali, né? Eu vou colocar umas pedras. Aí eu começo a treinar um pouquinho outros formatos, né? Pedras não precisa fazer redondas, tá? Faz mais amassadinho o traço, umas menores, maiores em primeiro plano. Até posso jogar algumas no meio do matinho ali. Enfim. Então eu usei, é o mesmo traço bem simples de paisagem, só que agora mudou o tema, né? Virou um riacho, eu posso trabalhar melhor. No canal aqui tem vários vídeos explicando como fazer o sombreamento na água. Lembrando, se você está gostando dos exercícios, do canal, dos vídeos, curta e compartilhe estes vídeos, tá bom? Comente sempre que possível, deixe aí suas ideias, o que vocês acharam dos vídeos, isso me ajuda bastante. Na última dica, na dica 6, o que a gente vai fazer? Você vai começar a acrescentar elementos um pouco mais elaborados, tá? Que te desafiem um pouco mais. Então, eu usei os mesmos elementos, o capim, a linha do horizonte, o caminho, só que agora eu vou colocar um elemento um pouquinho mais, que cria um pouco mais de atenção na paisagem, né? Que tenha um grau um pouquinho maior de dificuldade. E eu escolhi fazer um pequeno portão, como se estivesse entrando numa propriedade rural. E ele é bem simples de fazer também, mas para quem não desenha, né, é o primeiro passo para começar a colocar elementos mais difíceis. Então é isso, gente. Eu agradeço vocês por terem assistido até aqui. Comentem no vídeo aqui embaixo o que vocês acharam dos exercícios, se vocês conseguiram fazer. E até o próximo vídeo, então. Um abraço.